Eu sou o pastor Vinícius da Igreja Palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma mensagem falando sobre o amor, a fé, a liberdade que nós temos em Cristo e também sobre a lei de Moisés. Está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do verso 13 ao 15, onde está escrito assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O apóstolo Paulo fala aos irmãos da Galácia que eles foram chamados à liberdade que nós temos em Cristo. Se nós analisarmos o contexto da carta de Paulo aos Gálatas, nós veremos que ele fala muito sobre lei e graça. Havia muitas pessoas na época do apóstolo Paulo, na época dos apóstolos, que por maldade, por falta de entendimento, para explorar as igrejas, para rejeitar o ministério apostólico, haviam vários motivos errados e perversos nos corações das pessoas, e muitas dessas queriam que a igreja se submetesse ao jugo da lei de Moisés. Mas Paulo, como teve como principal propósito de seu ministério pregar a Cristo, ele fala que a igreja não mais precisava de se colocar sob o jugo da lei. É por isso que nós vamos encontrar muito comumente esse termo lei nas cartas de Paulo, ele falando sobre lei, graça, a liberdade de Cristo, como é o caso aqui. Mas ele também queria que os irmãos da igreja da Galácia não usassem dessa liberdade para dar ocasião à carne. Quer dizer, a liberdade de Cristo não pode fazer com que nós pequemos, com que a nossa carne se manifeste pecaminosa. Não pode fazer com que nós tenhamos uma vida licenciosa, libertina, dissoluta, não. Essa liberdade é para fazer com que nós sirvamos uns aos outros pelo amor, como está aqui na parte final do verso 13. Então é isso que Paulo queria que os irmãos da igreja da Galácia entendessem, que era necessário, pelo amor, estar servindo ali um ao outro, como diz aqui na parte final do versículo de número 13. E no verso 14 ele diz assim: Porque toda lei se cumpre em um só preceito, em uma só ordem, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor ao próximo estava ali regendo a vida da igreja. A igreja não mais seria dirigida pelos preceitos da lei, dias, meses e anos, como o próprio Paulo aqui, na carta de Paulo aos Gálatas, disserta sobre isso também. Essas coisas, esses preceitos, toda a lei, Cristo cumpriu em si, para estabelecer um novo período que era da graça. Então o amor ao próximo seria o que iria conduzir a vida da igreja. E Paulo queria que os irmãos da Galácia entendessem isso. E aqui no verso 15 ele diz que era para eles não ficarem ali agredindo um ao outro, destruindo um ao outro, mas entendessem ali esse propósito. E eu gosto muito da palavra próximo no hebraico. Ela dá a ideia de alguém de fora da família, uma pessoa que não é parente, né? Então, nós precisamos muito de entender que o amor ao próximo é o que tem que estar no nosso coração. Toda a lei se cumpre nesse preceito, nessa ordem, amar o próximo. Então é muito claro aqui quando Paulo fala, porque toda a lei se cumpre nessa ordem, amar o próximo. Então a igreja precisava de entender isso. E Paulo, que foi o sistematizador, o organizador das doutrinas das igrejas, né? Ele teve a responsabilidade ali, chamado para doutrinar as igrejas. Ele fala muito sobre isso em suas cartas. E no verso 5 aqui ele diz, do mesmo capítulo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Qual a esperança da justiça que provém da fé? A vinda de Cristo. Pelo Espírito, nós aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então nós precisamos ter essa fé. O Espírito Santo em nós nos leva a estar aguardando a vinda de Cristo, a esperança da nossa justiça.
E no verso 6 ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo usa aqui dois termos muito usados no Antigo Testamento: a circuncisão e a incircuncisão. A circuncisão era a operação, a cirurgia que todo menino hebreu tinha que fazer após o nascimento, ao 8º dia, onde ali a pele, o prepúcio que cobre a ponta do órgão sexual da criança, a glande, né, ela era cortada. Foi a aliança que Deus fez com os hebreus, com os israelitas, por meio de Abraão. Agora Paulo fala que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, quer dizer, aquele amor que nós temos, né, que faz com que nós ativemos a nossa fé. A fé que é ativada, que é manifesta, que é exercida, que é praticada pelo amor. Que você possa entender essa mensagem. Nós precisamos de amar as pessoas. A igreja, essa mensagem, ela era para uma igreja, como é até hoje para todas as igrejas. A carta aos Gálatas, nós precisamos de amar o nosso próximo. Sendo assim, nós cumpriremos a lei. Esse novo mandamento que Cristo nos deu, que era, dizendo ele, para nós amarmos uns aos outros, para que assim nós fôssemos conhecidos como seus discípulos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus.